vai você? Tudo bem? Mais uma vez me encontro aqui, grata a Deus por poder estar comunicando mais uma parte, mais uma porção da sua palavra. Fique aí, não saia, porque Deus quer falar contigo. Ele tem bênçãos para você. Aquele que tem a sua porção diária. É só tomarmos posse dela e ficarmos com os nossos ouvidos atentos àquilo que Ele nos transmite. Gostaria que você já estivesse se preparando para curtir, para comentar e também para compartilhar esta mensagem que não é minha, mas é do Senhor. Sem dúvida será edificante para a sua vida, porque a sua palavra é imutável. Ela não tem variação de dúvidas e ela não volta vazia, mas antes ela faz o que apraz ao nosso Deus. Gostaria de estar, como de costume, agradecendo a todos vocês que se inscreveram no canal. Obrigada, que Deus continue abençoando a vida de cada um. Para os demais que também estiverem se unindo a nós, não a nós porque estou aqui, mas a nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nós que estamos nesse mistério santo com Ele, que só entenderemos quando chegarmos lá na glória, mas o tempo é já. Não podemos esperar para fecharmos os nossos olhos e darmos o último suspiro, porque depois da morte segue-se o juízo. Então o momento é já, o momento é esse. Vamos aproveitar a oportunidade que o Senhor nos dá para estarmos conhecendo a cada dia mais a essa grandeza, a esse Senhor que é soberano, que não há nada e ninguém acima dele. Continue aí, passaremos um tempo juntinhos, ligadinhos no amor dele e através da sua palavra. E você que adentrou pela primeira vez e se deparou com essa criatura que vos prazer, meu nome é Sueli Arcanjo, fique à vontade, aqui é Casa de Deus. Que você também possa estar se inscrevendo no canal. Não saia daí, volto já, Deus falará contigo. Amém? Se inscreva no canal, volto já. Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema Prosseguindo em Conhecer-te. Texto bíblico pelo qual estaremos fazendo menção é um texto muito conhecido, muito pregado, e se encontra no Salmos 139. Estaremos lendo alguns versículos. Estaremos lendo do 1 até ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercas em volta e pusestes sobre mim a tua mão. Salmos de Davi, uma das revelações profundas que Deus traz através de Davi, essa relação profunda que esse servo teve com o Senhor, porque já era propósito do Senhor, chamado muito específico, para ser rei, para ser aquele que seria, na sua linhagem, estaria a linhagem de Jesus. Davi, um dos seus momentos de dor, de sofrimento, de luta, de batalha contrária contra as guerras dos inimigos que avançavam, que afrontavam. Deus revela a Davi essa profundeza que representa a sua onipresença e a onipotência que só Ele tem, porque Ele está acima de tudo e de todos e não há ninguém que possa estar superior a Ele. Lembramos daquela passagem de Isaías 6. Isaías tem a visão dos céus abertos, o Senhor assentado no seu alto sublime trono, os anjos com 6 asas cobriam o rosto, 2 cobriam os pés e 2 sobrevoavam, clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos,
toda a terra está cheia da sua glória. Nessa visão esplendorosa, Isaías nunca mais é o mesmo, porque a partir daí ele reconhece a sua pequenez, e é um homem de lábios impuros e que habita no meio de um povo de impuros lábios. E aí não tem para onde correr. Isaías diz: eis-me aqui, envia-me. Isaías é aquele profeta messiânico que vem trazer as revelações da vinda de Jesus, aquele que estaria sendo moído nossos pecados, aquele que estaria verdadeiramente sofrendo pelos nossos pecados, as nossas dores, ele estaria levando sobre si. Ele vem comunicando a vinda do nosso grande e eterno Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos aqui essa clareza da onipresença e onipotência de Deus através do salmista Davi. Ele traz revelações profundas em relação a esse conhecimento que Deus ele lhe dá na medida da profundidade do compromisso com Ele. Porque o salmista Davi andou com Deus. Ele é aquele que o coração dele agradou a Deus, ainda que tendo pecados, ainda que falhando, mas é aquele que sempre tem um coração disposto ao arrependimento. É tudo que Deus quer de nós. Deus nos quer com o coração arrependido, para que Ele possa estar habitando, fazendo morada. O salmista, ele fala diretamente com o Senhor, e esse início do texto bíblico com essas letras garrafais falando Senhor, e ele expressa, ele dirige ao Senhor com profundidade da sua alma, e ele diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Então ele vem aqui relatando esses segredos à medida que o Espírito Santo vai comunicando a ele, e ele mostra que o Senhor o conhece a tal ponto que ele conhece o seu assentar, o seu levantar, e que de longe entende o pensamento. Pode isso? Como alguém pode nos conhecer tão profundamente, a não ser que seja o nosso grande e eterno Deus? O salmista, ele vem discorrendo em relação a estar sempre acompanhando o seu andar, o seu deitar. É aquele que conhece todos os seus caminhos, e ainda mais diz que sem que haja uma palavra na sua boca, diz que eis que o Senhor conhece. E ele nem fala a palavra boca, mas ele fala a língua. A língua, esse órgão tão pequeno. E o livro de Provérbios fala a respeito da língua, que apesar de ser tão pequeno, mas ele pode ferir, como pode estar trazendo a palavra de Deus, trazendo vida àqueles que perecem, também pode matar. Então é muito perigoso, e Deus ele conhece. Deus ele sabe mesmo antes que estejamos pronunciando uma palavra. É muito sério. Amém? Mas estamos diante daquele que tudo vê, daquele que, diante da sua onipotência, que todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Ele nos vê por dentro, ele não vê a nós como o homem vê, mas ele nos vê por dentro. Ele tem todo o diagnóstico, se possa assim falar, do nosso interior, da nossa alma. Ele é aquele que não me canso de falar que é especialista na alma, porque foi ele mesmo que criou. E ele não criou para estar de qualquer jeito nesse mundo, não. É para a glorificação do teu santo nome. E esta glorificação, ela só pode ser dada na medida do conhecimento da sua palavra. Porque é a sua palavra que produz em nós a fé,
a fé para conhecermos e prosseguirmos conhecendo a Ele, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que Ele nos enviou, seu Filho Jesus Cristo, e, portanto, através de Jesus Cristo, temos acesso aos céus, esse nome que é sobre todo nome, pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então é esse mesmo, são essas profundezas dos céus que são reveladas para o salmista Davi, e o salmista Davi é usado como canal de bênção de Deus para as nossas vidas, para que é como se tivesse acontecido ontem e hoje Davi está comunicando a nós. É o Deus que quer que estejamos entrando nesse mistério santo para o conhecermos melhor. Porque Ele é aquele que, imagine, Ele tem o livro da vida, onde os nossos nomes precisam estar escritos e nós precisamos termos a certeza disso. Nesse tempo presente, onde muitos tempos para trás já aconteceram e acontecerão outros para frente, mas esse Deus tem o livro da vida, onde nome por nome está escrito, e Ele continua escrevendo. E o seu nome está escrito nesse livro, o seu nome precisa estar escrito no livro de Deus, porque é a relação desses nomes que, quando Jesus Cristo voltar, esses nomes, eles precisarão serem constados ali para que haja a possibilidade da entrada nos céus. Então que hoje possamos estarmos o conhecendo melhor, porque só a proximidade com a sua palavra nos dá essa possibilidade. Ele sabe que em nenhum momento ele pode fugir da presença de Deus, não tem como. E ele diz no versículo 6, tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei? Da tua face. A palavra que, à medida que ela vai sendo exposta, nós vamos nos alimentando dela. Além de nos alimentarmos, nós vamos nos suprindo de um conhecimento tal que em outros livros não teremos possibilidade de conhecermos somente neste livro sagrado, a Bíblia, a palavra de Deus encarnado, Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós, mas é aquele que antes da fundação do mundo, Ele era Deus e Ele já estava conosco. Para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Quantas pessoas acreditam que podem fugir de Deus, que podem fugir da sua face? Não tem como. Ele vê, os seus olhos vê e contempla toda a terra. Os seus olhos, a palavra de Deus diz que buscam os fiéis da terra. Busca é porque não é fácil encontrar, e quem diz não somos nós, mas é Deus, porque Ele está em busca dos fiéis da terra. Deus, Ele vai revelando que se subir no céu, tu aí estás, se fizer no Seol a minha cama, eis que tu estarás também. Tem acesso. Nada fica oculto diante de Deus. Quando Jesus Cristo, Ele vem e através do cumprimento da palavra de Deus, Ele é morto, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. Mas quando Jesus Cristo, Ele é morto, Ele desce às partes baixas, Ele vai até o inferno e Ele tem acesso à chave da morte. E Ele tem acesso a tudo e a todos. Nada está oculto aos olhos de Deus. Assim como agora nós estamos aqui e o Senhor, Ele contempla os nossos corações, porque até de longe Ele entende os nossos pensamentos. Que o Senhor olhe para nós e encontre pensamentos voltados para o céu, voltados para desejar conhecer
a sua palavra e se aprofundar nela, porque é uma experiência tremenda, porque à medida que vamos lendo, que vamos nos aproximando da palavra, ela vem fazendo com que estejamos a praticando. Nós não somos só leitores da palavra de Deus, mas nós nos colocamos usando tudo que aprendemos na prática. É um exercício diário, é um exercício constante, porque esse exercício é o exercício de sermos a nova criatura que Cristo nos transforma. É profunda a palavra de Deus, ela é assim, mas ela é a palavra de Deus. E através do Espírito Santo nós temos a compreensão exata. Nada para nós fica em oculto ou difícil de compreender, a não ser que estejamos tapando os nossos ouvidos e endurecendo os nossos corações. E a palavra não entra, porque é através do ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, e uma vez ouvindo, recebendo, a primeira coisa que vai sendo limpado é o nosso coração. O nosso coração vai, através da palavra de Deus, vai passando por um processo de lavagem. A palavra de Deus tem o poder de lavar, de limpar, de curar, de salvar. Esta é a palavra de Deus. Nada, nada, nada para Deus está escondido, porque podemos nos esconder do mundo, mas de Deus jamais. E hoje Deus, Ele se revela a nós de uma forma em que possamos nos lembrar da sua onisciência. Ele está tendo conhecimento, a ciência, ao mesmo tempo, de todo o universo, de tudo aquilo que é falado em cada canto, de cada oração, de cada situação conturbada, embaraçosa. Deus ali está vendo. Ele vê de forma simultânea e Ele vê, Ele entende cada coração. Entendes tu isto? Só Deus pode olhar para Davi e ver um homem segundo o seu coração. Como pode, se não existia só Davi no mundo? Mas Deus olha para o coração de Davi e Ele se vê no coração de Davi. Ele quer se ver nos nossos corações, porque Ele quer cada vez mais abrir os nossos olhos espirituais para um entendimento maior, para uma compreensão maior da verdadeira realidade que está aqui nesse mundo, que não são as coisas que os nossos olhos veem de forma real, ou que possamos sentir de forma real, mas não. Existe um mundo espiritual. Existem seres que estão nas regiões celestiais. Efésios 6, a partir do 12 em diante, fala sobre isso, da nossa luta que não é contra a carne e o sangue, e estão alojados nas regiões celestiais. Estão ao nosso derredor, bramando como leão, doido a quem possa tragar, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor, nos protegendo, nos guardando. E à medida do nosso conhecimento, nós vamos tendo clareza que não estamos sós, porque Deus, Ele jamais te deixará só, a não ser que você queira ficar só, aí Ele se afasta. O Espírito Santo, Ele é sensível. Ele é longe, já conhece o pensamento, e se o pensamento está longe dele, o próprio pensamento afasta o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é sensível e só depende de nós. Talvez hoje Deus esteja nos lembrando desta palavra ou trazendo para aqueles que não a conhecem a sua grandeza, e saber que Ele está acompanhando tudo, toda a trajetória de uma vida que precisa compreendê-lo melhor, que precisa se aproximar mais dele, que precisa saber que não está escondido dele, porque Ele está vendo aqui. A palavra de Deus vem discorrendo a respeito dessa profundidade e fala os atributos de Deus.
dos atributos de Deus são a onipotência, a onipresença, a onisciência, a eternidade, a bondade, a santidade, a misericórdia, o amor. São uns dos vários atributos de Deus. Amém? E quando nós estamos próximos da sua palavra, esses atributos, eles nos enxertam e nos envolvem e nos fazem estar realmente impotentes diante dessa grandeza, mas vamos sentindo algo em nossos corações, em nossos corpos, que vai fazendo com que haja uma visibilidade dessa invisibilidade que é essa palavra que é lançada, espiritual que aí está à nossa volta, mas que a própria palavra que é real, ela é verdade. Esta palavra, ela traz à tona essa realidade que até então oculta. Mas Deus, ele descortina para nós e ele diz que não é bem assim. Para ele, tudo que está ocorrendo dentro de nós, em todas as pessoas simultaneamente, ele vê, ele conhece, ele sonda. O salmista: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes os meus pensamentos. Ele vai permitindo que essa grandiosidade dessa sua onipotência, dessa sua onipresença, porque ele está presente simultaneamente em todos os lugares, ele vai nos trazendo para esta realidade que é os céus, essa realidade que é o seu reino, essa realidade que tem todo um trabalho, onde esse trabalho será completado, será concluído, e o nome do Senhor será glorificado, continuará sendo glorificado, e nos quatro cantos da face da terra, ele será conhecido, seu evangelho, ele continuará se expandindo em toda a terra para que todos possam ter acesso a esse Deus tão grande, a esse Deus que tem acesso a tudo e a todos. O salmista, ele diz no versículo 9: se tomar as asas da alma, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. E ele vem ressaltando: se de certo que as trevas me encobriram, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Deus tremendo. Existe obscuridade com Deus? Existem situações que podem serem encobertas que Deus não veja? Que é que Deus não tem como ver? Ele vê tudo, ele sabe de tudo. Sabe. Deus me traz até um louvor que diz: ele sabe de tudo que você está passando. O que é que você está passando? Deus não está vendo. Ele, nesse momento, essa palavra sendo dirigida a você, com você que ele está falando. Que não se preocupe, ele também fala comigo. A espada cortante de 2 gumes. E aquele mostra que nesta palavra aqui é como a espada de 2 gumes. Ele cuida de vários ao mesmo tempo. Esse Pai eterno que cuida de tudo e de todos ao mesmo tempo. E ele vai fazer de tudo que a sua palavra nos alcance. O salmista vai recebendo dos céus essa revelação, como ele faz agora conosco. Ele diz: pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu amo ouvir esta passagem e saber que lá no ventre da minha mãe, o Senhor me entreteceu. O Senhor é aquele que acalenta a alma, e ainda no ventre de sua mãe, ele cuida. Ele tem um cuidado todo especial, ainda quando é um feto, ainda quando está ainda com o seu corpinho em formação, ali o Senhor, ele já está entretecendo. Esse cuidado de Deus, esse mover de Deus
em tudo que Ele faz. Tudo que Ele faz tem o seu toque, tudo que Ele faz tem a sua presença, tudo que Ele faz tem a sua grandeza. A sua palavra se confirma na própria natureza, a sua palavra se confirma nas vidas humanas, a sua palavra se confirma seres existenciais, todos criados por Deus, nos céus, na terra. Deus, Ele é aquele que Ele é, o Senhor dos Exércitos. Ele tem anjos que trabalham para Ele. E ao mesmo tempo, simultaneamente, o Senhor, os seus olhos estão olhando aqui para a terra e Ele tem acesso a tudo e a todos. Deus pelo qual Ele diz que os nossos pensamentos são muito menores que os deles. Lá para Isaías 55, no versículos 8 e 9. Isaías 55, versículos 8 e 9. E ele diz no versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E no versículo 9 ele completa: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O Senhor dos Senhores, o Senhor apresenta para nós, neste momento, os seus caminhos, os seus pensamentos, o seu conhecimento. Ele apresenta para nós a sua vontade, Ele apresenta para nós esta palavra libertadora, nos liberta dessas prisões que muitas das vezes nos coloca cativos de sentimentos, de situações embaraçosas, que não temos como sairmos dela, porque a luta é espiritual, a luta é contra o mal. Então, precisamos estarmos dando ouvidos e atendendo a voz de Deus e vendo o que é que Ele tem para nós, porque os seus pensamentos são maiores que os nossos e os seus caminhos maiores que os nossos caminhos. Enquanto estamos com pensamentos pequenos aqui, em caminhos pequenos, o Senhor tem caminhos elevados para nós. O salmista, ele diz no versículo 14: eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. Tuas obras são maravilhosas e a minha alma o sabe muito bem. Porque essa alma ligada diretamente no trono de Deus, essa alma andando com Deus e experimentando a sua obra, as suas maravilhas. E é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer nos levar além. Deus quer nos levarmos além. E para isso precisamos prosseguir nesse conhecimento que só a sua palavra tem para nos oferecer. Não tem nenhum curso que seja, por mais superior que seja, não tem a superioridade de Deus. Não tem. Ele é o mestre dos mestres, Ele é o Senhor dos senhores. E assim como o apóstolo Pedro responde a Jesus quando ele perguntou, e ele diz: para onde iremos se só tu tens a palavra da vida eterna? Amém? Então, que fiquemos com a palavra de Deus, que possamos pedir ao Senhor que abra a nossa visão, que abra o nosso entendimento, que nos dê sabedoria suficiente para compreendermos a sua vontade e continuarmos trilhando nesse caminho que é estreito e apertado, mas é o caminho que conduz aos céus e é cheio da glória de Deus. Esse caminho que nos tira das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz. Agora não andamos mais com essa venda nos olhos, mas ela é retirada, porque a palavra traz essa limpeza
se posso assim dizer, ocular, essa limpeza das nossas vistas que nos faz enxergarmos além daquilo que está aparente. Amém? E aqui, no finalzinho, já encerrando, diz, no 16, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais, sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia tremendo. Que Deus, que, como falamos no início desta mensagem a respeito do livro, esse livro da vida, esse livro que diz aqui na palavra de Deus, e o salmista diz que neste livro todos os dias estavam sendo escritas aquilo que a cada dia ia se formando o seu próprio corpo. E quem forma o corpo do homem, senão Deus, esse mesmo que é o dono da sua palavra. Este livro da vida que o Senhor quer que contenha o meu nome e o seu nome e os nomes daqueles que o Senhor nos envia a falar da sua palavra, a proclamar o seu evangelho, aqueles que fazem parte das nossas famílias, familiares, parentelas, vizinhos, aqueles que o Senhor nos traz de acesso, a cada um que o Senhor coloca aqui agora nesse momento, e aqueles que Ele estará colocando, mesmo que eu não esteja mais aqui, não importa, Ele estará, e você crerá na palavra que sai da boca da serva, sabendo que não é ela, mas é Deus que a põe para estar transmitindo a sua palavra. Amém? Vamos voltar para Isaías 53, no versículo 1. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor? É sério demais a pregação do Evangelho de Cristo, porque quando chega no momento em que Isaías vê os céus abertos, os anjos clamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías ali, ele percebe a sua impureza, percebe os seus pecados e há um arrependimento profundo no seu coração, a tal ponto que Deus, ele envia um anjo com brasas vivas do altar, que esse anjo desce e com uma tenaz, que é como se fosse uma tesoura, assim, toca na boca de Isaías. E quando Deus diz: a quem enviarei? E aí Isaías diz: Senhor, envia-me a mim. Que todos nós, no dia de hoje, possamos estarmos falando para o Senhor: Senhor, envia-me a mim. Senhor, até aqui eu vivi de uma maneira onde eu tenho recebido tantos maltratos do mundo, eu tenho recebido tantas mazelas, os meus pensamentos, eu já não sei nem mais o que penso, eu já não sei nem mais por onde ando e o que vou fazer, e o Senhor quer te enviar a compreender a sua palavra a tal ponto como Isaías compreende, para que possa estar te enviando a levar essa compreensão desta palavra que o salmista Davi traz para nós, vivido na prática. O Senhor quer que nós tenhamos experiências com Ele. Estaremos livres das mazelas do mundo? Não estaremos, só que com uma diferença. Estaremos no mundo, mas separados para estarmos agora cheios da presença de Deus e levando a outros a conhecer aquilo que Deus nos traz de conhecimento, para que assim como temos a certeza dos nossos nomes escritos no livro da vida, que outros também possam ter essa certeza e que juntos possamos estarmos um dia morando para sempre com Cristo na sua glória eterna. Amém? Porque
para onde iremos nós? Como poderemos esconder da face do Senhor? O salmista aqui, ele vê na prática que não tem como se esconder, porque ele não tentou se esconder, mas não tem como. Ele sabe disso, ele sabe que com Deus não tem como estarmos com meio termos, porque ele diz que é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Ele nos vê por inteiro, ainda que nem nós mesmos possamos nos conhecermos de fato, mas ele com certeza nos conhece muito além, porque ele é aquele que ele já conhece os pensamentos mesmo de longe. Ele sabe o que estaremos falando antes de falarmos. Pense nisso. E aí, você ainda vai continuar nessa situação depois de ver que há um Deus tão grande que você não precisa esconder nada dele, é um verdadeiro amigo. Você pode se abrir para ele agora e falar: Senhor, até os dias de hoje, o Senhor me conhece, o Senhor sabe, porque a tua filha trouxe a tua palavra e diz que nada está encoberto diante do Senhor, que o Senhor nos vê por dentro, o Senhor entende os nossos pensamentos e não tem como fugir da sua face. Então agora, Senhor, eu quero ter um compromisso contigo de te servir, eu quero estar te conhecendo, assim como o salmista Davi te conheceu e pode relatar as suas grandezas através da revelação da sua palavra. E Deus, Ele quer te revelar coisas que não sabes, assim como Jeremias disse lá em Jeremias 33, no versículo 3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O segredo é: clama a mim, clama ao nome do Senhor. Se coloque na posição que Deus quer que você esteja, aos pés de Cristo. Se dobra diante dele, em oração, em clamor, e se renda à sua palavra e deixe o resto com ele. Eu posso ouvir um amém? Olha, que Deus continue falando ao seu coração, porque neste momento Ele já está sondando o seu coração. Amém? Com certeza Ele está se agradando, e que você possa estar curtindo, comentando e também compartilhando esta palavra que, sem dúvida nenhuma, será edificante para outras vidas, porque esta palavra não é minha, ela é do Senhor, aquele que sonda até os nossos pensamentos, Ele conhece de longe. Que você possa estar se inscrevendo no canal. E se o YouTuber, quando estiver enviando a mensagem até a voz, se não chegar no seu endereço, não se preocupe, Jesus sabe onde é, viu? Ele conhece tudo, não tem como ter segredo para que você esteja recebendo o abraço do Espírito Santo. Eu não posso dar, mas que é melhor do que o meu. É cheio de graça, de misericórdia, é cheio de amor e tem salvação, e tem cura, tem libertação. Receba aí, vai, em nome de Jesus. Muito obrigada até agora. E, permitindo Deus, estaremos voltando para a próxima mensagem, se Ele permitir. Então, a paz do Senhor Jesus. Se inscreva no canal. Deus te abençoe grandemente. A paz. Até breve.